hebraica, você tem aí a dispersão do povo e a dificuldade de se ter um aprendizado do hebraico. Então, poucos professores disponíveis, por exemplo. Assim, eles vão criando sistemas que possam substituir a presença de um professor ali naquela comunidade. Por exemplo, os sinais diacríticos. Os sinais diacríticos, eles funcionam como uma vogal, tá? Perceba que eles são pontos, um ponto, dois pontos, três pontos, um traço, tá certo? Um traço na vertical, na horizontal, ou atravessado, em cima, embaixo ou em cima ou do lado. Embaixo, em cima ou do lado, tá? Por quê? Você aproveitará os textos que já existem, consonantais, e você vai inserir o sinal diacrítico, que vai dizer para você como aquele som deve ser pronunciado. Então, o sinal será inserido embaixo ou em cima, tá? Ou quando há espaço, do lado. Tá? Então, esses sinais diacríticos, ele dirá para você como aquela consoante funciona, como aquela consoante deve ser lida, tá? Então, aí você terá, a partir desse sistema criado, essa facilitação, tá? Então, você tem aí essa situação. Então, os maçoreiros estavam ligados a esse importante trabalho. Aí, o que acontece? O texto mais antigo que tínhamos para analisar autenticidade, qualidade do texto, esse tipo de coisa, eram os textos do ano 1000 da era cristã. Então, textos que estão com um lapso temporal muito longe dos textos originais. E qual é o problema disso? A crítica vai crescendo em cima disso, desse lapso temporal enorme. E aí, Deus, na sua misericórdia, ele concede que em 1947 ocorra o importante descobrimento dos manuscritos do Mar Morto, tá? Um pastor de cabras, tá? Um pastor de cabras muçulmano, ele estava andando ali pela região de Qumran, que é perto do Mar Morto, então margem ali do Mar Morto, procurando uma cabra que havia se perdido, ele atirava pedras nas cavernas. Para ver se acertava ela, fazia barulho e ia lá capturá-la. Então ele joga pedras. Daqui a pouco ele joga uma pedra numa caverna e o barulho que faz é de louça quebrando. Isso chamou a atenção dele. Ele vai até aquela caverna e encontra jarros gigantescos que continham dentro de si textos, tá certo? Papiros, pergaminhos, alguns eram até de cobre. E aí ele vai começar a extrair esse material e levar para as feiras de antiguidade. E aí um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, cujo sobrenome é Sukenik, ele terá contato com um desses textos. E ele desconfia que esses textos não sejam meramente uma falsificação, mas que sejam de fato material antigo. Então ele vai pegar parte desse material, vai despachar para o Canadá, onde o professor Albrig vai ter contato com ele. O professor vai fazer o chamado teste de carbono 14, tá? Então ele laboratorialmente vai fazer um teste onde será analisada a perda de carbono do material. Conforme o material perdeu mais carbono, indica que ele foi manipulado há mais tempo atrás. Então, com a manipulação do material, ele vai perdendo carbono. E aí, conforme o nível da perda de carbono, pode-se traçar a antiguidade do material. É quando o professor Albrecht descobre que aquele material é de uma antiguidade extraordinária. É um material muito antigo, remetendo talvez à época anterior à época de Cristo, devido à perda de carbono daquele material. Então ele faz uma equipe, vai para Israel e eles descobrem agora a fonte, né, a origem de onde estavam vindo aqueles materiais, e eles vão agora extrair. E aí começa uma extração extraordinária de textos daquelas cavernas, aquela caverna que foi achada, outras próximas que também foram descobertas, e a partir dessa extração dos materiais vai compor todo o manuscrito que contém a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, tá certo? Existe um pergaminho que eles acharam, o pergaminho de Isaías, praticamente intacto, praticamente intacto. Ao fazer o teste de carbono 14 nesse pergaminho, descobriu-se que é possível datá-lo de 129 a.C. E aí colocaram o pergaminho de Isaías, dos maçoretas de um lado, o pergaminho de Isaías de Qumran do outro. Analisaram todo o material. Não há qualquer tipo de discrepância. Não há qualquer tipo de
modificação, diferenciação. Apenas 3 letras que haviam no manuscrito antigo e não no novo. 3 letras em todo um livro, tá certo? Então você tem aí a comprovação da fidedignidade das cópias. Porque um texto que estava presente já em 129 a.C., reproduzido posteriormente 1000 anos depois de Cristo, eles preservam o mesmo texto sem qualquer tipo de modificação. Então isso aí é um testemunho de fidedignidade das cópias, que as cópias não são alteradas, as cópias não são mexidas, as cópias não são modificadas, elas são feitas com exatidão, elas são feitas com toda a reverência para se manter a exatidão, tá certo? Aí ele vai discutir outros temas importantes, que é cronologia, aspecto cronológico, discrepâncias cronológicas da página 8 ainda, e ele vai trazer uma tabela aqui na página 9 sobre essa questão cronológica. Essa questão é tranquilo para a gente falar acerca dela. Qual é o problema da questão cronológica? Existe uma cronologia fundada em cima das informações bíblicas, tá? Inclusive, um importante clérigo da Inglaterra, James Ussher, ele criou uma cronologia baseada nos relatos bíblicos. Qual é o problema dessa cronologia? Os relatos bíblicos nunca tiveram o propósito de fornecer dados para uma cronologia. Então, eles podem ter lapsos. Então, não é uma cronologia sobre a qual você possa depositar tanta confiança, porque ela pode ter lapsos temporais das narrativas, tá certo? Então, James Ussher fez esse esforço, não é que é jogado no lixo, tem muita coisa importante ali no trabalho dele, mas não dá para colocar como definitiva essa proposta cronológica dele em cima dos dados bíblicos, porque as narrativas podem ter lapsos ali. Outra possibilidade são as teorias. Então, existe a teoria científica, que vai apontar uma cronologia de bilhões de anos, tá certo? E existe uma cronologia da linha chamada criacionista, existe inclusive um criacionismo científico, que aponta que o surgimento da Terra e da nossa galáxia pode ter sido muito mais recente, tá? E aí eles vão cruzar dados científicos e bíblicos. Então eles vão utilizar essas duas vertentes aí, tá certo? Sobre cronologia, eu quero compartilhar uma informação que eu achei muito interessante, que eu encontrei na aula de um rabino. Então, um rabino falando acerca da criação, falando acerca dessa questão dos aspectos cronológicos, ele construiu um exemplo que eu gostei muito. Ele escolheu uma pessoa da plateia, trouxe para perto um homem, e ele falou, olha, esse homem, nessa compleição corporal, nessa altura, com essas características, você daria a ele o quê? 35 anos, 40 anos, tá certo? Então, você tem aqui essa pessoa, você pode indicar que ela tenha 35, 40 anos. E aí, vamos olhar para esse homem e vamos usar ele como exemplo para falar acerca dessa questão criacionista. Veja só, vamos supor que esse homem foi criado agora, que esse homem acabou de ser criado por Deus. Deus, pela sua palavra, criou essa pessoa. Pronto, essa pessoa passou a existir agora, tá? Quanto tempo ele teria de vida? Teria horas. Deus acabou de criá-lo, teria minutos, tá certo? Então, ele acabou de ser criado por Deus pela sua palavra. Pronto, ele passou a existir agora, na forma como ele está aí. Agora, se você for analisar a necessidade do tempo que os órgãos, os tecidos, os ossos, a estrutura, né, óssea, e todos os componentes de seu corpo necessitariam para chegar a essa maturidade, você diria, ele tem 35 ou 40 anos. Mas se você partir pela perspectiva do poder da palavra de Deus, da criação de Deus, e Deus tendo criado imediatamente agora, você pode dizer, não, ele tem 1 hora. Ele foi criado faz 1 hora só, que ele está aqui presente porque foi criado por Deus. Ele fala, isso aí a gente pode olhar como exemplo para a questão criacionista. A Terra, o Sol, a Lua e todas as coisas que compõem o nosso universo.
se foram criados pela palavra de Deus, não necessita que eles tenham sido criados há bilhões de anos atrás, tá certo? Deus criou pela sua palavra. E aí a gente pode utilizar uma linha do criacionismo científico que cruza dados aí entre algumas questões científicas e outras bíblicas, tá certo? Só que como é que fica a questão científica? A questão que analisa apenas a materialidade daquela criação, sem levar em consideração elementos sobrenaturais, sem levar em consideração a criação ex nihilo da palavra de Deus. Nós, olhando para esses elementos, tá certo? Que compõem todo o universo, as rochas, os minérios, os diamantes, o ouro e por aí vai, todos esses minérios que compõem, que estão presentes aí nesses planetas. Quanto tempo necessitaria para que esses elementos viessem a existir de forma randômica, ou seja, de forma não orientada, de forma natural, de forma aleatória, até digamos assim? Necessitariam bilhões de anos para que essas massas condensassem e viessem a surgir, viessem a produzir esses materiais, tá certo? Necessitariam bilhões, trilhões de anos. Agora, se eles foram criados pela palavra de Deus, então não necessariamente eles têm bilhões ou trilhões de anos. Então, essas perspectivas que estão em conflito, eles surgiram aleatoriamente ou eles surgiram por processo criativo, por meio da criação, do poder ou da palavra de Deus. Então, essas questões que estão em conflito aí. Então, a gente não precisa se assustar em relação a essas questões, o conflito delas. Por quê? É um conflito de princípios. Você vai partir do quê? Vai partir do entendimento de que Deus criou todas as coisas, ou você vai excluir essa questão do criacionismo e do poder da palavra de Deus e vai tentar encarar isso de uma forma apenas material e randômica, né? Com uma criação não orientada, como uma criação sem interferência sobrenatural. Se você encarar essa perspectiva, você vai precisar sustentar essas ideias de que foram necessários bilhões e trilhões de anos. Mas o problema é que alguns dados entrarão em conflito. Algumas situações acabarão entrando em conflito. E outra possibilidade é a qual Deus, de fato, pela sua palavra, trouxe a criação de todas as coisas. Mas isso não necessariamente significará que você pode pegar as informações que estão na Bíblia e compor uma cronologia. Por quê? Porque o objetivo da Bíblia nunca foi esse. Nunca foi fornecer os dados suficientes para uma cronologia. Assim você pode ter lacunas, tá? Então a cronologia apontada somente a partir dos dados bíblicos talvez não seja completa. Talvez ela seja talvez ela tenha falta, né, de mais dados para que possa ser aprimorada. Mas nós podemos, então, partir a partir de outras perspectivas, como, por exemplo, o criacionismo científico. Outras versões antigas do Antigo Testamento, vamos lá, página 9. O texto do Antigo Testamento também chegou até nós em outras versões antigas. Uma delas confirma a exatidão do texto hebraico hoje em uso. Uma das traduções mais importantes do Antigo Testamento é a tradução grega, chamada Septuaginta. Essa foi a primeira tradução grega do Antigo Testamento e teve como objetivo ajudar os judeus dispersos na diáspora, as comunidades que viviam em terras pagãs, cada vez menos familiarizados com a língua hebraica, como ainda apresentar aos não-judeus os grandes valores da Bíblia. Foi, portanto, o trabalho pastoral e missionário. O autor do século II a.C., chamado Pseudo-Aristeas, conta de maneira um tanto fantasiosa a origem dessa versão. Segundo ele, o rei Ptolomeu Filadelfo, 285 a 245 a.C., desejoso de ter na famosa biblioteca de Alexandria uma cópia da lei mosaica, teria mandado vir de Jerusalém 72 sábios, que em 72 dias fizeram a tradução. Então, essa é a origem do nome Septuaginta, tá? 70. Então, o nome remete a essa história. Agora, o que acontece? Essa história é chamada, inclusive, de pseudo, tá? Então, essa história, ela é fantasiosa porque nós sabemos que, devido à magnitude do trabalho, certamente foram necessários, né? Um tempo maior para a sua produção.
mas fica aí como uma ilustração, tá certo? Para tornar esse feito mais extraordinário, né? Para dar mais ênfase, né, a esse feito. Mas a situação basicamente é a seguinte: os judeus, eles sofreram a diáspora, principalmente quando você tem a situação, primeiro, da Macedônia. Os judeus estiveram cativos na Babilônia, da Babilônia, a Babilônia cai para a Pérsia, né? Aí, na Pérsia, você tem, então, o começo da libertação dos judeus, com Ciro. Ciro, depois virá Artaxerxes. Então, você terá aquelas campanhas na qual os judeus retornam para reconstruir a Terra Santa, né? Reconstruir Jerusalém e Israel, de modo geral. Então, a partir daí, você tem os judeus tentando se restabelecer na terra. Só que quando a Pérsia cai e sobe ao poder a Macedônia, de Alexandre o Grande, com a morte de Alexandre, 4 generais vão assumir. Dentre esses 4, 2 são relevantes para a história de Israel, que é Ptolomeu e Seleuco. Dos Ptolomeus virá a nação dos Ptolomeus, que dominará principalmente o Egito, e virá os Seleucidas, que dominarão a Síria e a Palestina, tá certo? Então, eles entrarão em conflito acerca da Palestina. Então, os Ptolomeus e Seleucos estarão sempre em guerra por causa da Palestina. E aí está a Judéia, está Israel, tá? Então, devido a essas guerras, devido a essas situações de risco de vida, muitos judeus optam pela diáspora, optam por peregrinar pelo mundo, estabelecer-se em outros lugares e tentar viver pacificamente em outros lugares. E conforme eles vão se espalhando pelo mundo, o mundo no qual estão se espalhando havia sido helenizado. O Alexandre o Grande conseguiu, no seu processo de expansão, implantar uma política de helenização. Ele quer espalhar a língua grega pelo mundo. Então, ele funda várias Alexandrias. Ele dá nome a essa cidade, o seu próprio nome, né? Alexandrias. Ele funda várias Alexandrias ao longo do seu império, que vai desde a Grécia até perto da Índia. Então, dominando toda aquela região do Oriente Médio. E aí ele funda cidades que têm o intuito de difundir a língua grega, a cultura grega, os esportes, a religião. Então, ele tem o intuito de helenizar o mundo. Para ele, essa era uma forma eficaz de garantir o poder. Então, os judeus que estão espalhados por esse vasto império, eles estarão cada vez mais em contato com o grego e menos com o hebraico. Aí surge a Septuaginta. Principalmente na comunidade judaica estabelecida no Egito, no norte do Egito. Ali você tem judeus que estão em contato muito mais com o grego no dia a dia, e eles vão perdendo cada vez mais o contato com o hebraico, então mantém ali para cerimônias e tal, mas no dia a dia eles têm contato com o grego. A sua língua passa a ser o grego. Então é dessa necessidade que surge o projeto da Septuaginta, onde sábios judeus estarão envolvidos fazendo o processo de tradução, traduzindo do hebraico para o grego. E quando conseguem compor essa obra, o resultado dela é a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, tá? O Antigo Testamento em grego, inclusive, ele será reorganizado, tá? Enquanto que o Antigo Testamento em hebraico original, ele tem 3 compartimentos, 3 volumes, 3 grupos, sendo Torá, 5 livros de Moisés, Neviim, que são profetas anteriores e posteriores, e Ketuvim, que são os escritos, tá? Essa é a forma como está organizada a Bíblia hebraica. Na Septuaginta, a organização vai mudar. Você vai ter o Pentateuco, seguido os históricos, os sapiensais, livro de sabedoria, e depois de sabedoria você terá profetas maiores e menores. Essa organização foi herdada por nós, tá? A gente herdou essa organização, que foi a organização implantada no projeto da Septuaginta, né? Modificando aí aquela antiga organização que eram dada pelos hebreus, tá? Deixa eu só continuar aqui, porque ele trouxe uma outra informação relevante perto do final. Às vezes a tradução grega, na página 10, às vezes a tradução grega ajuda a esclarecer passagens obscuras do texto hebraico, mas frequentemente não é exata. Também as outras traduções podem ocasionalmente ser
úteis para esclarecer dúvidas. Posteriormente, quando o cristianismo chegou a povos que falavam outras línguas, o Antigo Testamento foi traduzido para o latim, e aí foi um trabalho extraordinário realizado por Jerônimo, tá? Chamado São Jerônimo, né? E para realizar esse trabalho, Jerônimo parte para morar na Palestina. Ele mora na Palestina, ele aprende o hebraico e fará a tradução para o latim, utilizando-se o hebraico, os textos em hebraico e o texto grego da Septuaginta, tá? E isso eu digo para você que é extraordinário, porque esse foi um trabalho que na época de Jerônimo nem foi bem visto. Por quê? Veja, Septuaginta, o Antigo Testamento em grego. Logo depois dessa época em que a diáspora judaica começou a ficar cada vez mais intensa, posteriormente a isso virá já a época do cristianismo, tá? Então essa época da Macedônia, de Alexandre o Grande, dos Ptolomeus, dos Seleucidas, estão todas dentro do período intertestamentário, o período que é entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio chamado, né? Então isso acontece dentro desse período. Posteriormente, conforme a história avança, vai ter o nascimento do nosso Salvador. E ele começa a sua obra e a partir dele a igreja. Quando a igreja cresce, se desenvolve e começa o seu trabalho evangelístico, eles terão como primeira base textual para a pregação o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda está sendo composto. Os evangelhos, as cartas. Os primeiros são as cartas. Depois das cartas vem os evangelhos, Atos, cartas universais e vem Apocalipse no final. Então, o Novo Testamento está sendo composto. Qual é o livro que eles utilizam para pregar? O Antigo Testamento. Que Antigo Testamento? Septuaginta. Porque o mundo estava muito mais helenizado ainda na época dos cristãos. Mesmo que a dominação agora fosse romana, mas Roma manteve a cultura grega. Então, o mundo está helenizado, o mundo fala grego. Se o mundo fala grego, os cristãos que estão desenvolvendo nesse contexto vão utilizar o Antigo Testamento em grego. E devido a essa massiva utilização que os cristãos fazem da Septuaginta, os judeus começam a desprezar a Septuaginta. Mesmo tendo sido um trabalho extraordinário, mas começam a desprezá-la. Por quê? É um livro, é uma tradução muito utilizada pelos cristãos. Eles começam a retornar aos textos em hebraico. E vão desprezando cada vez mais a Septuaginta, o texto em grego. Tá certo? E a partir daí é que você vai ver a Septuaginta sendo utilizada aí como forma, uma ferramenta para a tradução para outras línguas cada vez mais distantes do hebraico, do grego, línguas para os povos que estão sendo evangelizados. Aí entra Jerônimo. Se Jerônimo utilizasse só a Septuaginta, para os cristãos da época estava ótimo. Tá certo? Eles não viam com bons olhos você ter conhecimento do hebraico, devido a essa animosidade que havia entre os judeus e os cristãos. Mas Jerônimo, ele pensou além. Ele queria que o seu texto tivesse uma autoridade inquestionável. Então, para isso, ele vai utilizar as duas fontes. O hebraico, que era desprezado pelos cristãos, e o grego, que era desprezado pelos judeus. Ele utiliza as duas fontes e faz a sua, que é a Vulgata Latina. Tá? Havia uma outra tradução da Vulgata já chamada Vetus Latina, mas ela tinha imprecisões, então requisitaram essa tradução feita por Jerônimo, que é de altíssima qualidade, chamada Vulgata Latina. Tá? Outras traduções são o siríaco, a chamada Peshita, tá? E o egípcio, que é a chamada Copta. Então temos essas outras traduções antigas aí da Sagrada Escritura. Como se formou o Antigo Testamento? Segundo uma sólida tradição judaica, foi o escriba Esdras, cuja história é narrada no livro homônimo, né, do seu livro de Esdras, quem reuniu e ordenou os livros do Antigo Testamento. O que ele está dizendo aqui? Ele não está dizendo que Esdras inventou a Bíblia, tá? Como alguns estudiosos acabam partindo para esse lado, dizendo que Esdras inventou uma boa parte do Antigo Testamento. O que Esdras fez, na verdade? Veja, ao longo de todo o histórico do Antigo Testamento, começando por Moisés, com a saída do cativeiro do Egito, entrando em Canaã, vindo os reis, dividindo Israel em dois, Israel e Judá,
caindo Israel para a Síria e depois caindo Judá para a Babilônia, todo esse período histórico, o texto bíblico não era o mais relevante. Mais relevante que o texto bíblico eram os cerimoniais, porque o templo estava em pé. E aí Jeroboão depois vai e faz um templo lá para eles, né, das 10 tribos do norte. Mas a maior relevância eram os cerimoniais, era o templo. E a Sagrada Escritura não tinha esse papel preponderante, mas ela estava sendo registrada e guardada. Só que ela não estava organizada. E o que acontecerá? Quando cai as 10 tribos do norte para a Síria, depois de um certo tempo, alguns sacerdotes que estavam presentes entre as tribos do norte são remetidos de volta para a terra para realizarem ali alguns cerimoniais para Jeová, que era entendido pelos assírios como o Deus local. Então, para não irritar o Deus local, eles deixam que alguns sacerdotes voltem, que eles realizem algum tipo de cerimonial, por isso que é fundado um local de culto, tá certo? Entre essa parte norte, é fundado lá um local de culto, e é criado um cerimonial para honrar a Jeová, a Yahvé, tá certo? Então, esses sacerdotes realizam lá o seu culto, depois do cativeiro assírio já ter acontecido, 725 a.C., tá? E o que acontece? Esse culto, ele é feito de forma, vamos dizer assim, sincrética, porque você, ao mesmo tempo que tem o culto a Yahvé, feito por esses sacerdotes, você tem outros povos de outras nações que foram trazidos para a terra e que adoram seus deuses. Então, esse mesclado de pessoas, esse sincretismo religioso e essa miscigenação de povos vai dar origem aos samaritanos, tá? Aqueles que antigamente eram as 10 tribos do norte, foram levados pelos assírios, alguns foram repatriados e os povos estrangeiros que estavam ali se misturaram. Houve um sincretismo religioso e houve uma miscigenação étnica. Isso vai dar origem aos samaritanos, que posteriormente serão desprezados pelos judeus, tá? Eles tinham uma parte da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, eles só acreditavam na Torá, só acreditavam nos 5 livros de Moisés, os demais livros eles desprezavam, tá? Então você tem o Pentateuco samaritano, que inclusive é um importante elemento comprobatório também no texto, porque você consegue comparar, porque o Pentateuco samaritano ele remete a um hebraico antigo, então você consegue fazer uma comparação com aquele texto, somente no que diz respeito ao Pentateuco, né? Então você tem aí essa questão samaritana, e embaixo em Judá, em 800 e pouco, 865 da era antes de Cristo, você terá o cativeiro babilônico, tá? Então Judá é levado para a Babilônia. Quando Judá é levado para a Babilônia, olha a situação. O templo foi destruído. Não há culto. Por quê? Só pode haver culto na terra de Israel, no templo. É só lá que pode haver culto, que pode haver sacrifício, a realização dos cerimoniais. É só lá. Eles estão em terra estrangeira. Eles não vão realizar culto lá. O que eles fazem na Babilônia? Eles oram, tá? Eles jejuam e eles leem os textos. O que antes a relevância era sobre os cerimoniais, sobre o templo, agora a relevância é sobre o texto. Então, os textos que foram sendo produzidos historicamente, que estão guardados com os sacerdotes, eles terão agora toda a relevância. Principalmente as profecias de Jeremias, que apontam o começo e o fim do cativeiro. Escrituras estas que foram consultadas por Daniel quando estava cativo na Babilônia, quando ele começa a orar, pedindo a Deus para que o povo estivesse pronto para o cumprimento da profecia do retorno. É quando Deus manda Gabriel e revela a Daniel a 70ª semana, a profecia acerca das 70 semanas, tá? Então tudo isso ligado ao quê? Aos textos. Os textos agora ganham maior relevância, uma vez que eles estão desprovidos de tempo. Quando há o retorno do cativeiro babilônico, a reconstrução do templo, mesmo assim, Esdras,
ele continua uma cultura entre os judeus de dar valor ao texto. Tanto que ele monta lá um palanque, sobe e lê a Bíblia para eles. Ele lê em hebraico. O povo estava acostumado com o quê? Aramaico, porque o povo estava convivendo no meio dos babilônicos, falando aramaico no dia a dia. Então o povo se aflige, porque ele está lendo em hebraico. O povo conhece o aramaico. Não tem conhecimento mais do hebraico, ou conhece de forma passa, né, de forma pouca. E o que acontecerá então nesse evento? Esdras lerá em hebraico. Os levitas que estão no meio do povo e que lidam com o hebraico, devido a todo o processo de cerimonial, de culto, a herança cultural deles, eles preservam esse conhecimento do hebraico, eles vão ouvir o que Esdras está lendo no hebraico e vão simultaneamente traduzir para o aramaico. E não só vão traduzir simultaneamente, mas vão comentar para facilitar o entendimento do povo. Nesse processo nascem os chamados Targums, que são os primeiros comentários do Antigo Testamento, feito primeiro dessa tradução simultânea do hebraico para o aramaico, junto com um comentário para você ter uma facilitação no entendimento. Nascem os chamados Targums, que são comentários à Bíblia. Tá certo? Então você tem essa situação de Esdras. Esdras continua valorizando o texto. E o que Esdras vai fazer? Vai pegar todos os textos que já haviam e vai organizá-los. Essa organização tripartite é dada por Esdras. Esdras é que pegará. Esses aqui são de Moisés. Então são a Torá. Tá certo? Esses aqui são profetas. E interessante porque no conceito hebraico, o que eles chamam de profetas? Anteriores e posteriores. O que eles chamam de profetas são, primeiro, o que a gente chama de históricos, primeiro e segundo reis, primeiro e segundo reis, Josué, juízes, tá certo? Primeiro e segundo reis, Josué e juízes, tem alguns outros aí que estão me escapando agora, mas eles chamam isso de profetas anteriores. Eles têm aqueles livros não somente como arquivo histórico, eles dizem que aqueles livros são a manifestação da vontade e do poder de Deus no povo. Então eles chamam de profetas anteriores, isso que a gente chama de históricos. E profetas posteriores para eles são os nossos profetas maiores, somados um livro. Nossos profetas maiores e somado um livro que resume 12 profetas menores num livro só. Eles pegam os 12 profetas menores, juntam num livro só e chamam de profetas menores. Tá? Então é um livro só para eles. Reúne todos aqueles 12 profetas menores num livro só. E Daniel? Daniel para eles não é profeta. Eles não colocam entre os profetas. Daniel eles jogam para frente, colocam entre os escritos. Tá certo? Torá, Neviim, colocam em Ketuvim. Porque Daniel para eles é um sábio e não um profeta. Tá certo? Então você tem aí essas diferenciações entre a Bíblia hebraica e a nossa Bíblia, que tem uma estrutura que herda da Septuaginta, tá? E Esdras é o grande autor dessa divisão, a divisão tripartite, de Torá, Neviim e Ketuvim. Esdras é que realiza esse importante trabalho. Divisão do Antigo Testamento é exatamente o que ele vai explicar aqui, ó. Primeira divisão, a lei. Segunda divisão, os profetas. E terceira divisão, os escritos, tá? E aí eu quero trazer aqui na página 11 os livros deuterocanônicos para explicar essa discrepância que tem da Bíblia Católica para a nossa. Além dos livros canônicos, e essa diferença da Bíblia Católica para a nossa é só no Antigo Testamento, no Novo é o mesmo, tá? Livros deuterocanônicos. Além dos livros canônicos, haviam também outras obras judaicas de cunho religioso, mas que eles não consideravam, os judeus, né, não consideravam inspiradas por Deus. Os judeus faziam certa distinção entre os 39 livros contidos no Antigo Testamento hebraico e os chamados deuterocanônicos, acrescentados nas versões gregas e aceitas pela Igreja Católica em 1546, no Concílio de Trento. Trata-se de 7 volumes escritos em grego,
Alguns talvez foram originalmente compostos em hebraico, como indicam fragmentos encontrados. Quais são? Tobias, Judite, primeiro e segundo livro dos Macabeus, Sabedoria, Sirácida ou Eclesiástico e Baruque. Tá? Então você tem aí esses livros que são chamados deuterocanônicos. A gente chama mesmo de apócrifos, né? Embora sejam chamados deuterocanônicos pela Igreja Católica, esses livros, como os demais, são inspirados e, consequentemente, palavra de Deus. Aí, para eles, é isso, né? Que são inspirados, são palavra de Deus. Para nós, eles não têm qualquer tipo de inspiração divina e, na verdade, nós seguimos apenas a tradição judaica, que também não os considera inspirados. Então, não é de hoje que eles não são considerados inspirados. Desde sempre, eles nunca foram considerados inspirados. Somente em 1546 é que a Igreja Católica, no Concílio de Trento, canonizou esses livros, tá? E a Igreja Católica canonizou esses 7 livros no Concílio de Trento, em 1546, por causa da Reforma. A Reforma trouxe vários questionamentos sobre heresias do catolicismo. E a Igreja Católica vai e canoniza esses livros que sempre tinham sido chamados de apócrifos ou pseudepígrafos, esses livros fora do cânon, porque eles continham elementos heréticos. Alguns deles contêm, de fato, elementos heréticos. Esse livro, por exemplo, de Tobias, o livro de Judite, o livro de Macabeus, eles contêm alguns elementos que são contra a doutrina da Sagrada Escritura, né? São heterodoxos. O Antigo Testamento nos tempos de Cristo. Está claro que no tempo de Jesus as Escrituras incluíam, de maneira geral, os 39 livros que hoje conhecemos como Antigo Testamento. A maior parte desses livros é citada em algum lugar do Novo Testamento. Você tem aí a confirmação textual, né, de que esses livros eram relevantes e eram revelação da Sagrada Escritura, tá certo? Então, você tem aí eles sendo citados, né, os textos dos livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento sendo citados no Novo, tá? Não são citados esses livros deuterocanônicos, mas são citados os livros do Antigo Testamento por pessoas do Novo Testamento. O cânon do Antigo, vamos continuar aqui, vamos seguir. O cânon do Antigo, deixa eu seguir aqui para os próximos tópicos. Isso aqui eu já expliquei. Sua seleção. Deixa eu seguir aqui adiante e ver qual o ponto relevante que eu quero destacar aqui. A rejeição dos apócrifos. Veja só. Na página 14. Aqui, na questão do Esdras, eu já expliquei. Agora, na página 14, a rejeição dos apócrifos. Página 14. No ano 90, depois de Cristo, no Concílio de Jâmnia, os judeus definitivamente rejeitaram a canonicidade dos apócrifos e fixaram seu cânon. A partir daí, os cânones ficaram espalhados pelo mundo, o judeu e o grego, a Septuaginta. Jerônimo, em 385 a 405 depois de Cristo, traduziu para o latim, a chamada Vulgata Latina, o cânon da Septuaginta. E esta era a versão universal católica romana. Na Reforma, Lutero foi ao hebraico e surpreendeu-se, não encontrando ali os apócrifos, fazendo então uma nova versão para o alemão. Do cânon judaico, em 1546, o Concílio de Trento, como contra-reforma, a Igreja Católica confirmou o cânon da Vulgata e emitiu anátemas contra sua rejeição. Então temos aí esse Concílio de Jâmnia, que é feito em 90 depois de Cristo, lembrando que em 70 cumpriu-se aquela profecia que Jesus Cristo tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, né? Então, o imperador Adriano, romano, já havia invadido Israel, já havia expulsado os judeus, mas ainda resistem alguns judeus na região, e eles se organizam em relação à Sagrada Escritura, em relação a como vão continuar, né, suas vidas, seu ensinamento. Então, esse concílio ele traz uma definição sobre o que é cânon, tá? O que ele faz? Ele está inventando uma definição de forma alguma, ele está apenas ratificando o que já era crido. O concílio de Jâmnia não acrescenta nada ao que já era crido pelos judeus.
os judeus já criam no cânon da maneira como ele estava. E em Jâmnia, em 90 depois de Cristo, eles só confirmam. Porque eles estão cada vez mais em dificuldades, tá certo? Para lutar pela ortodoxia da Bíblia. Então, eles estão em algumas reuniões realizando esse tipo de ato de concordância, para que eles possam pregar da mesma maneira. Então, continua sendo entendido que aqueles livros apócrifos não são inspirados e não pertencem ao cânon. Autenticidade histórica, ele cita Flávio Joséfo, tá? Flávio Joséfo, cita Jesus, filho de Siraque, e cita filho de Alexandria, tá? Por que ele cita esses três camaradas aí? O que eles são? Flávio Joséfo é um historiador judeu importante que viveu entre os romanos, tá? Ele viveu entre os romanos. E o que acontece? Ele é muito erudito e era muito respeitado entre os romanos. E qual é a contribuição dele? Ele descreve para os romanos muitos aspectos importantes da sua cultura, inclusive bíblica. E aí ele fala que nós não temos esse monte de livros confusos aí que circulam entre os romanos e entre os gregos. Nós temos 22 livros que falam acerca da revelação. Então, quando ele cita 22 livros, é porque os judeus, tá certo? Os hebreus, na sua tradição bíblica, conforme eu já expliquei em relação aos profetas menores, que eles juntam num livro só, isso não acontece só em relação aos profetas menores. O livro de Reis é um livro só, não são dois livros. Crônicas, um livro só, tá certo? E assim vai. Os profetas juntam todos num só. Então, devido a eles fazerem essas junções de livros, eles somam 22 livros. Mas esses 22 livros têm o mesmo volume de conteúdo dos nossos 39. Nós dividimos cada livro e eles somam. Eles pegam livros e juntam num livro só, tá? Então, por isso que você tem, eles dizem 22, a gente diz 39, mas é o mesmo volume. Flávio Joséfo, filho de Alexandria, que foi um judeu muito ligado à filosofia grega, e ele também é um apologista da autoridade do Antigo Testamento, tá? Ele fala também acerca da autoridade do Antigo Testamento. Então ele cita aqui Flávio Joséfo, filho de Alexandria, e cita quem mais? Eu esqueci aqui. Jesus, filho de Siraque. Quem é esse Jesus, filho de Siraque? O livro Sirácida foi escrito no Antigo Testamento por um tal de Jesus. Então o nome Jesus não é exclusivo do nosso Senhor e Salvador, tá certo? Então o nosso Senhor, ele tinha esse acréscimo, né? Jesus o Cristo, exatamente como um meio de distingui-lo de outros que circulavam e que tinham o nome Jesus. Jesus, que é o antigo Josué. Yehoshua, do Antigo Testamento, torna-se Yeshua no Novo Testamento. Então é uma contrição, né? O nome Yehoshua foi resumido para Yeshua. E o nome Yeshua é traduzido para o grego Iesous, do grego Iesous é traduzido para Jesus, na nossa língua, tá? Então haviam outros com o nome Jesus, inclusive no Antigo Testamento, tá certo? Nesse período interbíblico. E esse livro Sirácida foi escrito por esse que era chamado também Jesus, Jesus, filho de Siraque, tá? E ele fala acerca dos livros do Antigo Testamento. Ele elenca, ele inclusive confirma a divisão tripartite do Antigo Testamento. Então é interessante porque é uma informação comprobatória em relação ao cânon do Antigo Testamento, tá? É um testemunho. Conteúdo herético dos apócrifos. Você tem aí livro de Tobias, uma história novelística sobre a bondade de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Representa a justificação pelas obras, mediação dos santos, superstições. No enredo do livro, o anjo engana Tobias e o ensina a mentir. Então, eu só vou ler esse, só para você ter uma ideia dos conteúdos que estavam presentes nesses livros apócrifos. E esses conteúdos servem para que o catolicismo possa trazer suporte doutrinário, suporte textual às suas doutrinas heréticas, né? Fala, por exemplo, aqui no livro de Tobias sobre a intercessão dos santos. Pronto, como é que a Igreja Católica vai validar a intercessão dos santos se não utilizar o conteúdo desse livro? Por isso que eles canonizaram os apócrifos e deram o nome de deuterocanônicos. Deuterocanônicos seriam últimos canônicos, últimos canonizados, tá?
Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, Jesus filho de Siraque, né? Sabedoria de Salomão, primeiro de Macabeus, segundo de Macabeus, e adições a Daniel. Tá? Então você tem aí esses elementos apócrifos, tá certo? Que estão contidos na Bíblia Católica do Antigo Testamento. Pseudepígrafos. O que são pseudepígrafos? Aí, na categoria de pseudepígrafo, você vai ter livros relacionados a contexto veterotestamentário e neotestamentário, tá? Você tem muito pseudepígrafo do Novo Testamento. Por exemplo, Evangelho de Paulo e Tecla, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Tomé. Então, você vai ter vários pseudepígrafos. Pseudo é falso. Epígrafo é o nome, tá certo? Então, um nome falso. Você toma o nome de outra pessoa de forma falsa, enganosa. Você escreve um livro e atribui a Pedro. Então, você atribui a Pedro para tentar trazer a autoridade do nome de Pedro para você. Mas você não é Pedro. Você vai, escreve um livro e atribui a ele. Então, você está dando um pseudepígrafo ao seu livro, um nome falso, tá? Então, os pseudepígrafos se multiplicaram no Novo Testamento como meio, ou ferramenta de muitos mestres do gnosticismo, que é uma religião mística. Eles tentavam ganhar os cristãos por meio desses pseudepígrafos. Escreviam esses livros, colocavam suas doutrinas, atribuíam a autoria a um nome importante do cristianismo, Pedro, Paulo, João, Tomé, Mateus, e atribuíam a um deles e davam circulação ao livro. E assim tentavam enganar alguns incautos, né? Alguns que não estivessem em dia aí com o estudo da Sagrada Escritura. O cânon hebraico e sua divisão, já falei acerca disso, tá certo? Mas é interessante aqui, deixa eu ver se ele coloca o nome dos livros. Deixa eu ver, ó, Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí, profetas, Nevirim, profetas, primeiros profetas ou profetas anteriores. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, que estava esquecendo, e 1º e 2º Reis, tá? Profetas posteriores, tá certo? Profeta, o último profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores, junto num livro só. Livros poéticos, aí você está entrando já no outro grupo, que é Ketuvim, tá certo? Ketuvim ou escritos. Livros poéticos, Jó, Salmos e Provérbios. Aí depois desse grupo de Jó, Salmos e Provérbios, dentro de Ketuvim, dentro de escritos, você tem um subgrupo chamado Megiló, que eram 5 livros lidos sempre nas festas. 5 livros que eram lidos sempre nas festas. Que livros são esses? Cantares, lido na Páscoa dos judeus. Ruth, lido na festa de Pentecostes. Lamentações de Jeremias, lido na proclamação da destruição de Jerusalém. Eclesiastes, lido na festa dos tabernáculos. E Esther, lido na festa de Purim. Então você tem esses 5 livros que são um subgrupo dentro de Ketuvim, dentro dos escritos, chamado Megiló. História, que eles entendem ser livros de história de fato. Daniel, Esdras e Neemias, que é junto, 1º e 2º Crônicas também é junto para eles, tá? Então, Esdras, Daniel, Esdras e Neemias, e 1º e 2º Crônicas fecha o cânon da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, tá certo? Então, você tem aí essa divisão tripartite, tá certo? Do Antigo Testamento. Ó, sobre o Megiló, acabei de explicar. Cânon samaritano, já expliquei. Cânon judaico-helênico é a Septuaginta, já expliquei. Superioridade do cânon hebraico sobre o helênico é a questão de que o hebraico é a língua original, tá certo? Na qual foi revelado, então tem autoridade. E outra coisa, foi importante ele citar isso aqui, porque eu passo as informações para vocês. Veja, por que o cânon hebraico ele é tido como detendo mais autoridade do que o cânon traduzido, tá? O cânon da Septuaginta ou de qualquer outra tradução. Porque o cânon hebraico ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, se você pegar uma folha antiga de um livro, tá certo, do cânon hebraico, você vai ver que aquela coluna de texto ela tem toda uma forma rígida que tem que ser seguida, tá? Então, os escribas que trabalhavam na cópia dos textos,
eles tinham um padrão que eles deveriam se atentar e deveriam seguir sem pestanejar, sem falhar, sem errar, tá? Veja só, por que os livros da Bíblia Sagrada, eles mantinham a fidedignidade das cópias, como a gente viu no caso do pergaminho de Isaías, encontrado em Qumran, onde você não tem a alteração, não tem adulteração. Porque quando era realizado a construção, a tradução, a cópia, perdão, a tradução não, a cópia, frente de tradução a cópia. Quando é realizada a cópia de um texto para o outro, porque o papiro vai se estragando, o pergaminho demora mais, mas também estraga, então você tem que fazer a cópia. Quando era feita a cópia, você tem na linha um determinado número de letras. Entre as letras, um certo volume de espaço. De linha para linha, também um espaço determinado. Quantidade certa de letras até o final. E quando chegava no final, se ficasse espaço, tá certo? O texto acabou e ficou um espaço, a última letra eles puxam até o final, para não ficar espaço aberto ali dentro, tá? Então toda a folha, toda a coluna de texto em hebraico era totalmente preenchida e ela tinha aquele padrão seguindo sempre o mesmo número de letras e de colunas. Não podia ter erro. Se houvesse erro, aquele material seria inutilizado, tá? Todos teriam que seguir o mesmo padrão. E isso ajudou a preservar a cópia para que ela não sofresse alterações. Isso eu estou falando do texto original, tá certo? E das cópias do original. As traduções aí são outra coisa, porque as traduções não seguirão esse critério, tá? E em cima desse texto hebraico original é praticado uma coisa chamada gematria. O que é a gematria? Vai na horizontal, vai invertido e acha palavras? Pronto, é em cima disso que trabalham certos rabinos místicos que encontram profecias no texto da Bíblia hebraica, seguindo aquela forma original, seguindo aquela forma rígida, né, que era aplicada desde o começo. E eles vão ali encontrando o que eles dizem que são profecias, e aí surgiu o livro, por exemplo, chamado Código da Bíblia, surgiu em cima disso aí. Você pega aquela coluna, aí em vez de você seguir lendo o texto normal, conforme tem que ser lido, da direita para a esquerda, de cima para baixo, você corta na vertical, encontra uma palavra. Corta na horizontal, encontra outra. Segue o ritmo inverso, encontra outra coisa. Aí, em cima disso, você diz que fez uma descoberta, fez uma revelação, teve uma revelação, e por aí vai, tá? É em cima disso aí que eles trabalham. Mas a minha informação foi principalmente, por que a versão hebraica é superior à grega? Por causa dessa rigidez. Porque na versão hebraica eles conseguem garantir que aquela cópia não teve alteração. Agora, nas traduções, ele não tem como fazer isso, porque segue outros critérios. Tá? Seguindo, superioridade do cânon, já falei. Posicionamento do cristianismo. Então, o cristianismo, ele endossa o Antigo Testamento como livro canônico, só que o Antigo Testamento tem que ser lido pelos óculos do Novo Testamento. O Antigo Testamento é canônico, só que ele é lido pelos óculos do Novo Testamento. Tá certo? Então, tudo que você tem de Antigo Testamento só vai funcionar para nós passando pelo filtro do Novo Testamento. Porque nós vivemos de acordo com aquilo que Cristo determinou para nós. Então, se algo era praticado ou era relevante no Antigo Testamento, mas ele não encontra eco no Novo, ele não ganha relevância para nós. Tá certo? Então, o Antigo Testamento ele é lido a partir dos óculos do Novo Testamento. Seguindo aqui, cânon protestante, já expliquei essa questão aqui de cânon protestante. Evidências internas do cânon protestante, evidências externas do cânon protestante. Tudo isso aqui já ficou claro. Veja só. No que ele vai entrar aqui? Ele vai passar a discutir agora questão aqui do Pentateuco, tá? Autoria do Pentateuco. E depois de Pentateuco, teorias acerca da formação. E aí ele vai para os livros, tá? Eu não preciso ficar com vocês analisando essa questão dos livros. Por quê? O livro é tranquilo, é só você fazer a leitura e você ter a compreensão fácil do que está acontecendo ali. Então, o Gênesis, quem é o autor? Moisés, qual é o contexto?
criação, depois patriarcas, depois a família de Israel, depois descida ao Egito, surgimento de José, e aí fica a promessa da libertação para Êxodo. Aí Êxodo, libertação, peregrinação, e por aí vai. Vai ser resumo do livro e contexto, resumo do livro e contexto, autoria, resumo do livro e contexto. É isso que vai passar esse trecho para frente. Eu só quero dar uma palavra final, já é quase 2 horas de aula, eu quero dar uma palavra final acerca de Pentateuco. Por quê? Vão acontecer algumas coisas importantes aqui. Veja só. A autoria do Pentateuco de Moisés. Ok, página 24. Na página 25, primeiros questionamentos acerca da autoria do Pentateuco. A igreja conservou sempre o consenso da tradição judaica, aceitando Moisés como autor do Pentateuco. Mas desde que o filósofo Baruch Spinoza, que era judeu e foi excomungado pelos judeus, compactuado com um grupo de eruditos céticos, começou a questionar a tradição em 1671 depois de Cristo, tem sido uma prática comum os críticos eruditos negarem a autoria mosaica, com base textual e linguística. Para a erudição crítica, Moisés não pode ser o autor do Pentateuco, e sim alguém que viveu em torno do 8º ou 9º século antes de Cristo, o qual estaria fazendo um relato retrospectivo das origens de tudo e do povo de Israel. Apesar dessas concepções, a autoria mosaica é confirmada por evidências internas como externas do Antigo e Novo Testamento. Portanto, rejeitar a autoria de Moisés é rejeitar o testemunho universal dos escritos bíblicos e solapar a credibilidade do Pentateuco e do resto da Bíblia. Então, eu quero trazer um comentário final acerca disso, porque isso aqui reflete para todo o Antigo Testamento e também para toda a Bíblia. Essa é a chamada teoria acerca da formação, o argumento da alta crítica, tá? O argumento da alta crítica ou teoria das fontes, tá? O que é essa chamada teoria das fontes? Vamos lá. Teoria das fontes, tá? A alta crítica textual. É uma parte de hermenêutica, mas se envolve aqui também porque a gente está falando do texto. Veja, eles dizem que Moisés pode ter escrito, Moisés pode ter escrito alguns textos, alguns fragmentos de texto, tá? Mas, na verdade, existem 4 fontes para a composição do Pentateuco, e isso refletirá também para os demais livros do Antigo Testamento, tá? Eles dizem que existe uma fonte chamada Javista, uma fonte chamada Eloísta, uma fonte chamada Sacerdotal, que da escola alemã que produziu esse estudo, porque esses estudos eles nascem principalmente da teologia alemã. Então, lá é P, de Priester Codex, tá? Então, tem J, J-E, né? Javista, Eloísta, P. Esse P é Priester Codex, que é do alemão, então é sacerdotal. Javista, Eloísta, sacerdotal e deuteronomista. 4 fontes, quatro fontes. Tá, o que é a Javista? A Javista são todos os textos em que Deus é chamado de Yahvé. E eles dizem que essa é a mais antiga, tá certo? No qual Deus é chamado de Yahvé. O que é Eloísta? São todas as fontes na qual Deus é chamado Elohim. E dizem que essa é quase contemporânea da Javista, é um pouco depois, tá? O que é a sacerdotal? É uma tradição que surge quando você tem um grupo importante de religiosos que controlam a cultura em Israel, os sacerdotes. Então, surge aí, a partir deles, alguns textos e, principalmente, um trabalho feito sobre os textos antigos, tá? O que é a deuteronômica? A deuteronômica é a última, que surge já perto daí da época de Esdras, e é a fonte que acrescenta o final, mas ela também costura todas as outras tradições. Ela organiza todas as outras tradições e faz a costura final, o arremate delas, tá? Então eles dizem, olha, algumas tribos tinham textos circulando entre si, tá certo?
onde Deus era chamado de Yahvé. E eles tinham lá algumas narrativas acerca desse Deus. Outras tribos tinham entre si textos que chamavam Deus de Elohim. E tinham lá algumas narrativas relacionadas também a Elohim, né? A esses eventos, né? Que eram cridos, que eram preservados dentro de certas tribos. Quando há a entrada em Canaã, essas tribos serão reunidas. Então, esses textos vão coexistir. Os textos de tradução javista e os textos de tradição eloísta, tá? E dentre esses textos, alguma coisa dali deve ter sido escrita por Moisés, mas não somente. Então, Moisés escreveu lá alguma coisa, mas outros autores foram contribuindo, foram lançando tradições ali, foram lançando relatos ali, e isso foi sendo preservado. Ok. Então, você tem ali circulando entre Israel textos de origem javista e textos de origem eloísta. Posteriormente, surge o sacerdócio, principalmente com a ascensão da monarquia, da realeza. Com a realeza, o sacerdócio é meio que um braço da realeza, né? O braço religioso. Então, esse braço religioso vai trabalhar o quê? A condensação dessas tradições numa tradição. Ele vai fundir javista e eloísta para formar um texto condensado, um texto que funcione como uma unidade, tá? Essa é a tradição sacerdotal. E ele vai fundir isso e colocar um código rígido, que são os códigos cerimoniais, que eles acrescentam a isso. Isso vai ser preservado por eles até que venha o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, isso é remetido para o cativeiro, e no retorno você tem Esdras. Aí, com Esdras, você vai ter o que é chamado tradição deuteronomista, que aí já pega a javista, a eloísta sacerdotal, tá certo? Organiza elas, juntamente com outros grupos de livros que também serão organizados. Então, você terá esse Pentateuco, né, dessa maneira. Você terá profetas, textos dos profetas que foram sendo recolhidos, foram sendo guardados, profetas maiores, profetas menores, tá certo? E os livros dos escritos, alguns já prontos, outros ainda a compor, né? Que ainda haverá o acréscimo dos livros de crônicas, dos livros de Esdras e Neemias, que estão ainda no processo de composição. Então, eles vão sendo acrescidos àquela grande coletânea. E aí Esdras se encarrega de pegar esses elementos que já estavam presentes, acrescenta o arremate final, que é a tradição deuteronômica, então que seria produzida por ele, e organiza toda a Bíblia nessa versão tripartite, tá? Então esse é o entendimento dessa alta crítica. Por quê? Por que eles preferem ler dessa maneira? Porque o texto apresenta, ao longo de sua formação, diferentes formas de linguagem, vamos colocar assim. A linguagem muda, tá? A linguagem muda, a forma de escrita, a forma de construção do texto muda. E é o que acontece em relação a isso. Defendendo uma posição conservadora, onde, caminhando juntamente com toda a tradição judaica e adentrando a tradição cristã, preservamos esse entendimento de que Moisés é o autor. Como fazemos isso? Fazemos isso ouvindo as testemunhas oculares. Moisés fala acerca de ser ele o autor daqueles textos e nós não imputamos a ele previamente uma desacreditação, né, um descrédito, como o desconstrucionismo faz, certas escolas de pensamento da modernidade que trabalham primeiro desconstruindo o texto, desacreditando os autores originais, tá? Então, acreditamos nos testemunhos internos, tá certo? No qual Moisés mesmo se apresenta como autor desses livros, e também os testemunhos posteriores nas quais é acreditado a Moisés essa autoria, tá? Em relação à modificação sofrida pela escrita ao longo do tempo, como é que a gente pode encarar isso? Veja, isso não é privilégio de Moisés, sofrer essas alterações de escrita ao longo do tempo.
Eu sofro também as alterações de escrita. Você também sofre as alterações de escrita, de fala, de comportamento. Moisés começa a escrever isso quando ele ainda está na situação do Egito. Está ainda para se deslocar do Egito. Ele começa esse trabalho. Esse trabalho prosseguirá ao longo da peregrinação. E ele terá seu encerramento somente nas campinas de Moabe, quando Moisés está a contemplar a Terra Santa. Tá? Então, olhando para toda essa obra magna, nós temos um Moisés que vai passando por fases, por etapas diferentes, por situações diferentes, por humor diferente, tá certo? E ele também vai escrevendo para propósitos diferentes. Uma coisa é o propósito de Gênesis, outra coisa é o propósito de Êxodo. Gênesis, a criação de todas as coisas, um elemento muito revelacional. E depois, alguma contribuição da tradição oral, também alguma coisa de conteúdo histórico que ele vai deixar ali registrado para a posteridade. Então, obviamente, conforme a mudança do elemento e do interesse, a mudança da escrita. Porque uma maneira é o que você conversa com o seu chefe. Outra coisa é como você conversa com o seu filho. Outra forma é como você conversa com o seu amigo. Você altera essa forma. Se você altera essa forma, mesmo numa situação corriqueira e rápida, imagina alguém que está envolvido nesse trabalho anos a fio. Então, eu não vejo como fundamento para a desacreditação de Moisés como autor do Pentateuco essa alteração na forma da escrita. Por quê? Porque isso é comum não somente a Moisés, mas também a nós. Então, tranquilamente, nós conseguimos ver, sim, em Moisés, o autor de toda essa obra magna chamada Pentateuco ou Torá, tá ok? E aí, na continuidade disso, vem todos os demais grupos de livros que serão acrescidos, compondo aí toda essa grande obra do Antigo Testamento. E aí você pode, na continuidade do material, você tem disponível livro a livro, comentando autoria, data, resumo, tá certo? E trazendo alguns elementos importantes sobre cada um dos livros que compõem o Antigo Testamento. Mas essa leitura é tranquila, você pode fazer. Somente eu queria passar para você esses elementos que são de maior complexidade e que explicam, então, formação do Antigo Testamento e algumas questões problemáticas em relação ao próprio conjunto dos livros, tá certo? Agradeço a sua paciência por ter ficado até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Estamos em 4.740 inscritos. Vamos caminhar para 5.000, 10.000, 1 milhão com a sua ajuda, com a sua colaboração, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus e um ótimo domingo abençoado para você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.